Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 2, Como Posso Ser Feliz? Autor Pedro Dong. Título da semana 4, A Plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quarta-feira, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo, o ponto de partida e de união de todas as coisas. A palavra plenitude, tema principal da mensagem desta semana, aparece em Efésios capítulo 1, versículo 23, que diz: a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O pronome aquele, citado no versículo, se refere a Cristo. Há algum tempo já falei sobre isso, mas terei de retomar. Em Colossenses é dito que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Capítulo 1, versículo 17. Cristo é o vínculo que une, que junta todas as partes num todo. Mas antes disso, o versículo traz: Cristo é antes de todas as coisas. Então, antes de criar todas as coisas, Deus precisou ter um ponto de partida. Quem foi o ponto de partida? Cristo. Porque se não houvesse ponto de partida, não seria possível unir todas as coisas, porque não haveria nenhum vínculo. Mas Cristo é o antes de todas as coisas. Ele é o ponto de partida, o ponto de união. Ele junta todas as partes em um todo. Para entender melhor, vejamos a ilustração a seguir. Embora não seja mais adequada, a ilustração foi feita com figuras geométricas, visto que ainda vivemos no mundo cartesiano. Na figura, Cristo é representado como o centro de um círculo. Cristo é o centro e o todo é o círculo. Se não existisse o centro do círculo, não haveria o círculo. Então Cristo é antes de todas as coisas, Ele é o centro, o ponto de partida pelo qual veio a existir o todo, e Ele une tudo num todo. Nessa simples ilustração, Cristo é o centro. Para desenhar uma circunferência, é preciso um compasso colocado no centro. Em seguida, é só abrir o compasso e fazer uma circunferência. A circunferência é apenas uma linha, mas o círculo é toda aquela área circunscrita pela circunferência que chamamos de círculo. Cristo é o centro que une todas as coisas num todo. Assim, por meio dessa ilustração simplificada, vamos supor que esse círculo seja o universo, e Cristo é o ponto que une todas as coisas num todo. Que o Senhor nos dê entendimento dessa porção da palavra. Oh, Senhor Jesus! O versículo 15 de Colossenses capítulo 1 nos diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por esse versículo entendemos que na criação, Cristo foi criado por Deus, fazendo parte também da criação. Sendo o primogênito, Ele é o primeiro. Sendo o primeiro, Ele é o centro, o ponto de partida. Mas quando Cristo se tornou o primogênito de toda a criação? Quando Ele foi criado. Ele não foi criado depois? Não. Cristo foi criado antes. Quando terminou seu trabalho, Cristo se ofereceu a Deus, assim como está em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a respeito do Espírito Eterno. Quando se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, tudo o que aconteceu com Cristo foi lançado para a eternidade. E na eternidade, Deus consegue colocar Cristo em qualquer ponto do tempo. Por isso, Cristo é o primogênito da criação, o centro, o ponto de partida. Ele é também o ponto que vincula
toda a criação. No versículo 18 lemos: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Repetindo. Portanto, no versículo 15, vimos que Cristo é o centro, o ponto de partida de toda a criação, que une todos os pontos da velha criação. Agora, no plano da nova criação, que é espiritual, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele passou a ser o centro, o ponto de partida de toda a nova criação, da qual a igreja faz parte, pois é celestial. E finalmente, no versículo 19 de Colossenses 1, diz assim: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que é plenitude? É Deus encher até não poder encher mais, encher tudo, tudo, tudo. Isso é plenitude. Amanhã explicaremos mais sobre a plenitude. Pergunta de hoje: por que podemos dizer que Cristo é antes de todas as coisas e é tudo em todos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.